Bora para o que interessa. Quem vos fala aqui é o Zé Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença. E se você curte o conteúdo, já pode sentar o dedo no like e curtir. E se você ainda não conhece o nosso canal, espera um pouquinho, fica até o final do vídeo, porque o que eu tenho para falar aqui é muito interessante e é um olhar muito positivo e vale a pena você ficar até o final, tá? Se você já está inscrito no nosso canal, por gentileza, deixe o teu comentário, dê sugestões para o nosso canal para que nós possamos fazer mais vídeos de acordo com aquilo que você gosta e curte, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. Brasil, o país do presente, não é nem do país do futuro. Vamos trazer uma visão holística hoje mais positiva, tá? Com todas essas guerras, esses conflitos, essas histórias tristes que envolvem os noticiários, os principais noticiários do nosso Brasil, a gente vem trazer hoje aqui uma visão muito mais positiva, tá? Muito mais positiva. Aliás, vamos de novo para o que interessa. Então, as guerras que estão acontecendo no mundo, elas podem trazer, sim, benefícios para o nosso Brasil. Por isso que o tema do vídeo é Brasil, o país do presente. Se nós olharmos todas as guerras que estão acontecendo, principalmente a atual agora, que é os Estados Unidos no Irã, inclusive analisarmos alguns pontos específicos que olharmos ali para o Oriente Médio e vamos tirar como exemplo aqui Dubai, um país dos Emirados ali, que altos investimentos, fintechs, as grandes empresas com escritórios multibilionários, multimilionários estão naquele país, considerado altamente seguro, e vimos desde o início da guerra, inclusive, drones atacando a capital. E com isso, houve uma fuga de capital, de dinheiro de Dubai, aonde a gente nunca poderia se imaginar isso, e já está acontecendo uma fuga em massa, inclusive da área tecnológica. E outro ponto também específico, o Irã, ele tomou o Estreito de Hormuz, ou Hormuz, assim como queira traduzir, como moeda de troca, aonde essa passagem de navios petroleiros naquela região, mesmo com o fim da guerra, pode-se acontecer de não mais voltar à normalidade, aumentando o custo de petróleos, do petróleo, de combustíveis para todo o planeta. E ponto quase que irreversível nessa situação, porque acendeu-se uma moeda de troca, uma chantagem pela passagem dos navios naquela região. Outra coisa também que envolve os conflitos todo o mercado de capital, todo o mercado capitalista, todos os empresários e altos empresários, bilionários inclusive do planeta, eles começam a olhar o nosso globo e procurar regiões mais calmas, com menos capacidade de estar no conflito. Então isso gera um radar, uma lâmpada acesa no nosso país, Brasil, aonde que nós temos aqui uma série de fatores que podem nos beneficiar em muito mesmo. Porque se o Brasil souber se posicionar, souber trazer esses investimentos que estão em outros países para o nosso país, o crescimento vai ser muito grande neste ano e nos próximos anos. Eu trouxe aqui alguns fatos que a gente pode, inclusive, comentar aqui, ó. Os principais cenários em que o Brasil se beneficia, tá? Inclui o aumento das exportações de commodities. Se você não sabe, o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, em cenário de guerra, especialmente lá no Oriente Médio, em países em conflito, né, a exportação de produtos como petróleo, soja, carne, milho, isso para suprir a demanda desses países, a demanda em si global, né? Isso aumenta em muito, gerando boom de commodities, tá? Outra coisa também importante de se frisar é a valorização do petróleo, tá? Então, como grande exportador de petróleo, bruto, no caso, que a gente aqui não tem uma especialidade muito em refinaria, tá? Isso pode elevar a alta no preço do commodity, mas não no refinado, mas a gente vai ter o petróleo em commodity, ok? Outra coisa também
que é a reconfiguração geopolítica, né? Disputas comerciais entre essas grandes potências, como os Estados Unidos e China, elas podem ser vantajosas para nós. Aquele famoso ditado, né? Quando está quente, o certo é comer pelas beiradas, né? Então, permite que o Brasil assuma esse lugar de commodities e de fornecedor de produtos que antes eram apenas comercializados entre os Estados Unidos, a China e assim sucessivamente outros países daquele bloco, né? Daquele bloco. Então, a guerra em si, ela não é ruim para nós aqui do Brasil num todo, ok? O aumento da importância do geopolítico é ponto a se frisar aqui, inclusive. Por exemplo, países em conflito, eles podem buscar alianças com o Brasil aqui, devido à sua posição de neutralidade. Então, por isso que é muito importante o país estar neutro nesse exato momento, tá? E ele buscar venda de alimentos e de energia. E o Brasil, em terras, no agronegócio, é quase que incomparável. Nós temos uma terra muito produtiva, aonde que leva condições para que possamos nos aproveitar desse nicho de mercado que está sendo criado com a guerra, inclusive, né? Por exemplo, você pega ali o Oriente Médio, olha a distância. Inclusive, o Trump, em relação a Hormuz, né, o Estreito de Hormuz, ele não teve apoio de alguns países da Europa. E o que aconteceu? Ele lavou as mãos, né? Cada um cuida do seu. Ele chegou a comentar sobre isso. Então, por que ele precisava do apoio de alguns países da Europa? É porque justamente a logística para se chegar. Tanto que os ataques que foram originados inicialmente ao Irã, eles tinham como base Israel. Então, ele não tem como ter um ataque preciso se ele não tiver apoio de outros países mais próximos, logisticamente falando. Então, como todos os olhos estão focados para lá, as dificuldades de alimento, de insumos, de commodities, o Brasil ele se posiciona estando neutro e se beneficia com isso. Outro ponto também importante, as empresas de tecnologia que estão em Dubai. Cara, eu estava exatamente pensando sobre Dubai, aquele país exemplo do mundo em infraestrutura. Ele pode ter, na verdade, ficar manchado para o resto da vida, dos anos. Porque uma mancha, a falta de credibilidade, principalmente na segurança, faz com que os empresários corram. Então, para o Brasil, realmente, se nós tivermos uma boa relação internacional, é bom Itamaraty, daqui para frente, nos próximos anos, esse ano de eleição, o Brasil pode se beneficiar em muito com isso, tá? E aí, você pode falar assim, como que nós aqui, simples mortais, podemos nos beneficiar disso? Gente, melhorando essas situações, a venda de produtos para outros países aumentando, a exportação aumentando, há equilíbrio na balança comercial. E se nós tivermos um bom governo que diminua os gastos públicos, reduza a máquina, nós já temos um país aí altamente cheio de impostos, que a gente já viu, entrar uma legislação para que beneficie outras empresas para entrarem aqui no país, para que possam chegar ao nosso país, investir no nosso país. Então, vai ser dinheiro entrando, tá? E nós produzindo para fornecer para o resto do mundo. Isso, com certeza, vai gerar empregos e isso vai gerar renda para a classe trabalhadora. Então, foco, jeito de se pensar positivamente em relação à guerra, porque nós somos um país onde tudo que se planta nasce, inclusive nas zonas rurais. Tem pessoas que se afastam das capitais, como você vê, a terra é produtiva, animais, o clima favorece, a grande quantidade de água potável do planeta se encontra-se no Brasil. A grande quantidade de materiais, de terras raras para a produção de equipamentos tecnológicos estão no Brasil. Uma grande quantidade de sol, de energia limpa está no Brasil. Então, tudo nós temos para que possamos alavancar de forma estratosférica a nossa economia e a condição de vida do nosso povo. Porém, precisamos estar atento às eleições de 2026, precisamos dar de presente ao Brasil um governo que gaste menos,
que tenha responsabilidade sobre a gestão pública e que faça com que o Brasil pare de gastar mais do que arrecada. E aí sim, nós teremos um Brasil muito melhor, Brasil realmente que possa ganhar os horizontes de todo o sistema econômico mundial, assim falando. Então, tudo depende da estratégia e da capacidade da gestão para que possamos nos beneficiar do que está acontecendo no mundo. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, já deixa um like, comenta e compartilha com seu amigo, ok? Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito, vale a pena se inscrever. Nós estamos nessa meta aí de atingir em 365 dias os nossos primeiros 1000 inscritos, tá? Então, compartilha, peça aí para os seus amigos se inscreverem também, dá essa força. Eu sei que é chato a gente ficar pedindo isso, mas isso vale muito para nós aqui. Muito obrigado!